Deleuze, Leibniz e o Barroco. A dobra. Huygens desenvolve uma física matemática barroca, tendo a curvatura como objeto. Em Leibniz, a curvatura do universo prolonga-se de acordo com três outras noções fundamentais: a fluidez da matéria, a elasticidade dos corpos, a mola como mecanismo. Em primeiro lugar, é certo que a matéria não iria por si própria em linha curva, ela seguiria a tangente. Mas o universo é como que comprimido por uma força ativa que dá à matéria um movimento curvilíneo ou de turbilhão segundo a curva sem tangente no limite. E a divisão infinita da matéria faz com que a força compressiva relacione toda a porção de matéria aos ambientes, às partes circunvizinhas que banham e penetram o corpo considerado, determinando-lhe a curva. Dividindo-se incessantemente, as partes da matéria formam pequenos turbilhões em um turbilhão e neles outros turbilhões ainda menores e mais outros ainda nos intervalos côncavos dos turbilhões que lhe tocam. A matéria apresenta, pois, uma textura infinitamente porosa, esponjosa ou cavernosa, sem vazio, sempre uma caverna na caverna. Cada corpo, por menor que seja, contém um mundo, visto que está esburacado de passagens irregulares, rodeado e penetrado por um fluido cada vez mais sutil, assemelhante-se o conjunto do universo. Há um tanque de matéria que contém diferentes flutuações e ondas. Todavia, em segundo lugar, não se trata de concluir daí que a matéria, mesmo a mais sutil, seja perfeitamente fluida, e que ela perca desse modo sua textura, conforme a tese que Leibniz atribui a Descartes. Sem dúvida, o erro de Descartes, que encontramos em diferentes domínios, foi acreditar que a distinção real entre partes trazia consigo a separabilidade. O que define um fluido absoluto é precisamente a ausência de coerência ou de coesão, isto é, a separabilidade das partes que de fato se convenham à matéria abstrata e passiva. Segundo Leibniz, duas partes da matéria realmente distintas podem ser inseparáveis, como é mostrado não só pela ação dos circunvizinhos, que determinam o movimento curvilíneo de um corpo, mas também pela pressão dos circunvizinhos, que determinam sua dureza, coerência e coesão, ou a inseparabilidade de suas partes. Portanto, é preciso dizer que um corpo tem um grau de dureza, assim como um grau de fluidez, o que ele é essencialmente elástico, sendo a força elástica dos corpos a expressão da força compressiva ativa que se exerce sobre a matéria. A certa velocidade do barco, a onda torna-se tão dura quanto um muro de mármore. A hipótese atomista de uma dureza absoluta e a hipótese cartesiana de uma fluidez absoluta juntam-se tanto melhor por comungarem no mesmo erro, estabelecendo mínimos separáveis, seja sob a forma de corpos finitos, seja no infinito, sob a forma de pontos. A linha cartesiana como lugar de seus pontos, a equação pontual analítica. O andar de baixo, portanto, é também feito de matéria orgânica. Um organismo devine por dobras endógenas, ao passo que a matéria inorgânica tem dobras exógenas, sempre determinadas de fora ou pela circunviança. Assim, no caso do vivente, há uma dobra formadora interna que se transforma com a evolução, com o desenvolvimento do organismo. Daí a necessidade de uma pré-formação. A matéria orgânica não é, todavia, o contrário da inorgânica. A distinção de uma matéria primeira e uma segunda nada tem a ver aqui.
inorgânica ou orgânica é matéria, mas não são as mesmas forças ativas que exercem sobre ela. Certamente são forças perfeitamente materiais ou mecânicas, não sendo ainda o caso de fazer como que as almas intervêm. No momento, o vitalismo é um estrito organicismo. O que dá conta da dobra orgânica são as forças materiais que devem distinguir-se das precedentes, acrescentar a elas o que são suficientes, ali onde exercem para fazer a matéria uma única matéria orgânica. Leibniz denomina as forças plásticas, diferenciando das forças compressivas ou elásticas. Elas organizam as massas, mas embora estas preparem ou tornem possíveis os organismos da força de mobilidade, nunca se passa das massas aos organismos, pois os órgãos sempre supõem essas forças plásticas que os preformam, forças que distinguem das forças das massas, a tal ponto que todo organismo nasce de um órgão pré-existente. Nem mesmo os fósseis da matéria explicam pela nossa faculdade de imaginação como quando vemos uma cabeça de Cristo nas manchas de uma parede, mas remotem-se às forças plásticas que passam por organismos que existem. Disse-á que há muito foi abandonada a teoria da pré-formação e do encaixe, tal como é confirmada ao microscópio. Desenvolver, evoluir, teve seu sentido revertido, pois agora designa a hipergênese, isto é, o aparecimento de organismos e dos órgãos que são pré-formados. Portanto, as massas e os organismos, os amontoados e os viventes ocupam a parte de baixo. Então que é necessário um outro andar. Por que é necessário um outro andar, visto que as almas sensitivas dos animais já estão ali separadas dos corpos? Cada uma parece que mesmo localizável em seu corpo, agora como um ponto em uma gota, ponto que se existe uma parte da gota, quando esta se divide ou diminui, assim na morte a alma permanece onde estava, em uma parte do corpo, por mais reduzida que seja essa parte. O ponto de vista está em um corpo, diz Leibniz. Seguramente tudo se faz de maneira mecânica nos corpos, de acordo com forças plásticas que são materiais. Mas essas forças explicam tudo menos os graus de unidade variáveis às quais elas se tornam a conduzir as massas que elas próprias organizam. Uma planta, um verme, um vertebrado. As forças plásticas da matéria agem sobre as massas, mas submetendo-as a unidades reais que elas próprias supõem. Elas fazem a síntese orgânica, mas supõem a alma como unidade da síntese, como princípio imaterial da vida. É somente aí que um animismo se liga ao organismo, de um ponto de vista da unidade pura ou da união independente de toda a ação causal. Seja como for, os organismos não teriam por conta própria o poder causal de dobrar-se ao infinito. Não teriam o poder de subsistir na cinza sem as almas unidades que são inseparáveis deles e da quais eles são próprios inseparáveis. É a grande diferença com relação a Malebranche, a elevação das almas racionais e suas consequências orgânicas e inorgânicas. Mas aí está o problema. O que acontece aos corpos destinados desde a semente de Adão, que os envolvem a se tornar corpos humanos? Disse-á juridicamente que eles carregam um germe, uma espécie de ato selado que marca seu destino. E quando chega para eles a hora de desdobrar-se as suas partes, de atingir o grau de desenvolvimento orgânico próprio do homem,
ou de formar dobras cerebrais, sua alma animal torna-se ao mesmo tempo racional, ganhando grau de unidade superior, o espírito. O corpo organizado receberia ao mesmo tempo a disposição do corpo humano, e sua alma elevar-se-ia ao grau de alma racional, não estando eu aqui decidido se isso ocorre por uma operação ordinária ou extraordinária de Deus. Isso segundo a Teodiceia de Leibniz. Ora, de qualquer modo, esse devir é uma elevação, uma exaltação, mudança de teatro, de reino, de platô, de andar. O teatro das matérias dá lugar aos espíritos ou de Deus. No barroco, a alma tem com o corpo uma relação complexa, sempre inseparável do corpo. Ela encontra nele uma animalidade que a atordoa, que a trava nas redobras da matéria. Mas nele encontra também uma humanidade orgânica ou cerebral, o grau de desenvolvimento que lhe permite elevar-se e que a fará ascender às dobras totalmente distintas. Não está eliminada a possibilidade da alma racional recair da morte e remontar no juízo final como o Dião. A tensão ocorre entre um afundamento, como diz Leibniz, e a elevação ou a ascensão que perfura em certos vogais as massas organizadas. Leibniz e Russell, teoria das pertenças. Com toda razão, Russell invoca Leibniz nas últimas meditações cartesianas. Com efeito, ele desenvolve toda uma teoria da pertença, retomando 3 grandes momentos expostos por Leibniz. A mônada é o ego em sua plenitude concreta, o eu recebendo a esfera da pertença, a esfera das suas posses. Mas eu, mônada, encontro na esfera do que pertence a marca de algo que não pertence, algo que me é estranho, possa assim constituir-se uma natureza objetiva a qual pertence o estranho e o próprio. A primeira questão, o que me pertence, Leibniz responde com Russell o fará. É primeiramente o pensamento do eu, o cogito, mas também o fato de que tenho pensamentos diversos, todas as minhas percepções cambiantes, todos os meus predicados incluídos, o mundo inteiro como percebido. Nós vamos ver um gráfico das mônadas, e tem as mônadas dominantes e dominadas e um vínculo. Como vimos, a mônada pode ser é uma unidade substancial qualquer da natureza. E pode ser um amontoado, pode ser um bairro. Que nós queremos chegar aqui, essa ideia de igreja, de religião. Religião é religare. É como se fosse um vínculo que leva a essa perspectiva que toda pessoa tem de pensar no infinito, seja no infinito do conceito ou no infinito da realidade dos números nos cálculos matemáticos, isso segundo Leibniz. Então, a religião, colocando aqui, o dominante seria uma mônada, os ritos seria essa ligação, e aqui os seres
cada uma mais distante ou mais próximo, que tem essa relação de dominância. E o dominância aqui é essa procura, e a religião é uma satisfação dessa questão da unidade universal, daquele princípio que regula todos os seres humanos e que ao final lhe dará algum tipo de recompensa. Isso segundo a religião, ainda mais a religião cristã. Então aqui dá para se fazer um paralelo com a religião como uma mônada, e a religião católica é uma mônada, a protestante é outra, e todas procuram esse vínculo da pessoa com algo universal, etéreo, seja de qual forma for. Seja no nirvana, inclusive do budismo, seja nas almas do brahmanismo, mas no nosso lado nós conhecemos bem a unidade com vistas a essa elevação que Leibniz é cristão, ele vê, como nós vimos naquele início, essa tendência de elevação sobre a vicissitude, sobre a limitação momentânea de cada ser humano. Isso que nós vamos agora refletir, e aqui uns estão mais distantes, são os mais, vamos dizer assim, os mais afastados da religião, segundo até muitos praticantes, e outros estão mais perto, mas todos procuram aqui uma certa fluxão. Toda religião tem alguém que é mais ativo e alguém que se destaca menos. Os discípulos tinham vários discípulos, Cristo destacou 12, mas tinham os outros. Então era isso que nós queríamos ver com essa leitura para passar para a próxima.